ao vivo? Aos vivos, galerinha. Muito boa tarde a você. Você alunado do segundão, do segundaço, aqui via o canal Educação. Estamos eu aqui, tio Flávio, senhora Aurora, senhorita Aurora, aqui direto do estúdio 2 do canal Educação para todo o Piauí. Pelas várzeas, pelas chapadas, pelos sertões do Piauí. Essa obra magnânima de construir a ideia, de levar a educação para todo o estado do Piauí, as ondas do canal, pelas várzeas, pelas chapadas do litoral ao sertão, das serras ao Parnaíba, são as ondas do canal Educação. Estamos aos vivos também com a galerinha lá na sua escola, com o kit do projeto do canal Educação, com a galerinha de Pavussu. Alô, você de Santa Luz do Piauí, nossos colegas também lá na cidade de Pajeú do Piauí, nosso colega professor e nosso alunado lá na cidade de Colônia do Gurgueia. Vai mandando para nós aí quem é o colega, o professor, o mediador, quem é a galerinha que está aí do outro lado, coordenando a sala de aula com o alunado. Alô, Josileia, boa tarde para Josileia também. Eu sou Flávio Coelho, professor da área das histórias aqui do canal Educação. Com a senhorita Aurora aqui fazendo a parte da interpretação nas libras, Vai colocando aí no chat, tio. Somos na escola X, na cidade X, com o professor X, ou a professora X. Vai colocando aí pra gente, para facilitar a nossa relação com os nossos queridos alunos nos polos. De boa? Olha, a temática é a Europa vai conhecer o século das luzes. Liberté, égalité, fraternité. Mas antes de a gente chegar nessa Europa do século das luzes, a gente tem que construir, na realidade, o porquê que vai nascer o iluminismo. E no iluminismo vai nascer como resposta ao ancien regime, ao antigo regime monárquico. Até porque os iluministas querem um novo regime. Não querem mais aquele velho, aquele arcaico, aquele antigo regime. Querem um regime de democracia, de igualdade, de liberdade, de não haver mais privilégios sociais. Querem sepultar o ancien regime. E nós vamos iniciar com o ancien regime. Exatamente, está aí na sua tela. Antigo regime monárquico europeu. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vem aqui, canetinha. Ah, tá aqui ela. Vem cá, minha filhota. Daí eu venho lá do sertão, viu, galerinha? Alô, Colônia do Gurgueia, quase capital do estado do Gurgueia. Olha, nós estamos nessa fase aqui da chamada Idade Moderna. Aqui nós já vimos Renascença, Reforma, grandes navegações. E nós vamos começar a caminhar daqui para cá. Ó. Ah, papai, nós estamos agora querendo caminhar da Idade Moderna para o início da chamada Idade Contemporânea, os tempos contemporâneos. Para isso, a gente vai fazer um resumão do que foi a Idade Moderna. Essa fase de transition entre o mundo feudal, onde a terra ainda tinha uma certa importância, para o mundo do capital, do din-din, da burguesia. Então, como eu já afirmei em outras aulas, basicamente em toda a Idade Moderna você vai ter um choque entre os interesses da nobreza e da classe burguesa. Burguesinha. Aí você teve o Renascimento, a Reforma Protestante e as grandes navegações. Hoje nós vamos estudar o Antigo Regime. E dentro do Antigo Regime, talvez o fator mais marcante, Gabriela Sobreira, seja o absolutismo. A concentração de todos os poderes nas mãos do REC. Olha, no início da Idade Moderna, começamos a ter as grandes navegations. Permitiu aos países europeus singrar por mares nunca dantes navegados e montar impérios, mega impérios,
com a Europa sendo o cerne, o umbigo do mundo. A Europa era o umbigo do mundo, Pavussu. Alô, galerinha de Dom Inocêncio, Dom Inocêncio. E nesse cenário de Europa ser o umbigo do mundo e os países europeus serem muito poderosos, muito ricos, muito poderosos, os reis europeus disseram: brother, quem manda em tudo sou eu. Quem manda em tudo sou eu. Os monarcas vão acumular mega poderes, que vai ser o famoso absolutismo. Enquanto o absolutismo se consolidava nos estados europeus, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, vai haver a ascensão do capitalismo, olha. O capitalismo está se expandindo à medida que o comércio se torna global. É uma espécie de primeira globalization. Primeira globalization de um comércio a nível global. E lá na Europa, os reis absolutistas mantinham os privilégios sociais. Notadamente, a burguesia não está no meio, mas nobre e membro da igreja fica balangando na rede, ó. Some, some. E a burguesia indignada, ó. A burguesia indignada, galerinha. Deu pra ver a burguesia indignada, ó? A burguesia indignada com a quantidade de impostos que recai sobre ela, por causa dos privilégios que a nobreza e o clero não pagavam imposto, e porque a burguesia estava de fora, galerinha. A burguesia estava de fora. Meu amigo Adilson, Paulino Ratisboni, na escola Professor Iraci Barros, na 14ª, em Bom Jesus, rapaz. Olha, Bom Jesus, uma das capitais do agronegócio do Piauí, é uma das capitais da produção de soja, milheto e algodão na região do Vale do Gurgueia, De boa? Galerinha de Bom Jesus, meu amigo professor Adilson Paulino, meu amigo Paulino lá da cidade de Bom Jesus. Para fechar, nós tivemos a essa época um avanço da ciência. É a idade moderna e a ciência caminha a passos largos aí, ó. Universidades, escolas, passávamos a reproduzir os livros, lembra assim? Passamos a ter inclusive bibliotecas. Às vezes as bibliotecas eram das universidades ou dos reis. E para fechar, no finalzinho da Idade Moderna vai emergir esse movimento, ó. O iluminismo, que vai questionar o absolutismo e os privilégios que você tinha da nobreza e do clero, e vem com a ideia de liberté, égalité, fraternité. Perfeitinho? Então, estou colocando aí, são elementos que nós vamos refrisar ao longo dessa aula, a temática da mega concentração de poderes nas mãos do rei. Deixa um minuto a tela aí, seu Jorge, para a galerinha fazer o print dessa temática riquíssima aí, a nossa tela. Beleza, beleza.
Alô, Glaucimária. Alô, senhora da Rocha. Boa tarde, senhora da Rocha. Alô, Gabi Sobreira, galerinha. Alô, você também nas escolas. Pajeú, São José do Peixe, tá adentrando agora. Galerinha de Santa Luz. Estamos começando agora, galerinha. Começando agora. Então, eu vou começar assim, ó. A Europa vai passar por um conjunto de transformações. Elas vão ser potencializadas principalmente depois com as grandes navegações, olha. Na Europa, o comércio de vento em popa. Com a descoberta das Américas, o comércio vai ser potencializado. E fortalece os países europeus, os reis europeus. Eles estão sugando da exploração nas colônias, eles estão lucrando com o comércio que se realiza de forma quase planetária, e eles passam a ter megapoderes nas Europas. De boa? Final da Idade... Vou voltar. Ó. Final da Idade Média, já tinha início a crise do feudalismo. E alguns elementos lá do mundo medieval, olha, eles começam a ser colocados de lado. À medida em que o capitalismo começa a emergir junto com a burguesia e o comércio. Mas o que eu quero que você veja é que, militarmente e politicamente, a nobreza se enfraquece à medida que o poder do rei ou o Estado passa a receber apoio da burguesia. E o rei se fortalece, galerinha. Começa ali o rei também a concatenar, estimular a atividade mercantil. Então, esse cenário nasceu uma classe social nova, a burguesia, mas ela não tem o poder, ela não goza de privilégios, e ela, nesse novo mundo que está nascendo aí, a partir da Idade Média, Idade Moderna, ela vai pagar muitos impostos, velho, muitos impostos. Então, esse mundo de transformations aí, ó, capital, din-din, burguesia. E o rei, quem? E o rei. Lá no mundo feudal, os reis não deixaram de existir, mas eles eram fracos à medida que o rei só tinha poder nas suas terras. Geralmente, quem tinha muita terra tinha mais poder. Deu para ver? O rei não era soberano, ele era apenas um suzerano. Ah, papai! Às vezes nós tínhamos nobres que tinham mais terras que reis. Eu gosto de falar da duquesa da Aquitânia, o condado da Aquitânia. Ali tinha terra, meu amigo. E os reis, galerinha, ainda não exercia a soberania. Quem manda nessa bodega sou eu. Isso foi lá na Idade Média. Mas nós estamos adentrando a Idade Moderna. Vou botar aqui a data. Ó. Nós estamos adentrando a Idade Moderna. E esse mundo feudal está sendo ultrapassado, porque naquela época da Idade Média, havia caindo em poder lá de cima, olha, a um marquês, a um barão, a um nobre, até chegar no cavaleiro. Havia o poder caindo dessa forma? Havia. Então, é por isso que quando a gente estuda a Idade Média, a gente diz que o poder é descentralizado ou fragmentado. De boa, o rei era apenas um grande senhor feudal, mas ele não mandava como deve mandar. Ó. Olha o exemplo aí, Leonor de Aquitânia. Olha o tamanho na Idade Média do território da Aquitânia. Olha o tamanho, era maior do que o próprio território do rei da França. Ó. O rei da França era em torno de Paris. O reino de La François era em torno de Paris. E o rei da França tinha menos terras, portanto, menos pessoas submissas, menos vassalos do que a duquesa da Aquitânia, Leonor da Aquitânia. Respeite em poder dessa mulher, velho. Respeite, viu, velho? Show, meu parente. Olha aí o castelo da Aquitânia e uma imagem real da época, Leonor de Aquitânia. Respeite o castelo, as terras em torno e o poder. E o poder. Então o rei era fraco. Só que agora nós vamos transformar o rei nele Vortex. Vortex. A igreja pretendia um poder universal. E os nobres tinham poder a nível local.
Mas a burguesia encontrava muitos empecilhos ao desenvolvimento comercial. Ó. Impostos diferentes, leis diferentes, isso era péssimo. Além do mais, ainda havia a insegurança nas florestas de Sherwood com os bandoleiros do Robin Hood. Isso era péssimo para os negócios. Notadamente, essa burguesia vai dizer para o rei: ei, rei, deixa de ser besta. Passa a mandar nesse país, brother. Unifica tudo, faz só uma moeda. Só um sistema de pesos e medidas. Ora, rapaz, no cenário que você está vendo, os camponeses que se revoltavam, quem tinha que puni-los eram os nobres, as famosas jáqueres. Então, esse é o cenário de enfraquecimento da nobreza, o comércio está mais pujante, e à medida que a nobreza se enfraquece... E aí tia Rosinha, boa. À medida que a nobreza se enfraquece, o poder do rei vai se fortalecer. Perfeito? Galerinha de Bom Jesus, terra boa, rapaz. Terra maravilhosa, Bom Jesus. Passando aqui a imagem, o sistema político feudal não conseguia mais atender o conjunto de transformações e de pessoas que crescia ano a ano, principalmente do renascimento comercial e urbano para frente. A partir daí era preciso uma instituição macro, que não é um nobre, mas também não é o Papa, porque o poder do Papa pretendia ser universal. O poder do Papa pretendia ser universal. Então, olha, a nobreza cada vez menos tem charme econômico e poder militar e poder político. E de vez em quando tinham revoltas, olha. Então os senhores vão perder muito com as revoltas dos servos, as chamadas jáqueres. E as cidades vão crescer. E os senhores feudais não tinham controle sobre as cidades, meus pimpolhos. Então, o grande instrumento de força dos nobres durante a Idade Média tinha sido a cavalaria. Ela agora só vai participar de torneios, viu? Ela agora só vai participar de torneios. Na Itália, depois aprimorado na França, só brincadeira, um nobre contra o nobre. Vai diminuir sobremaneira o poderio da cavalaria, porque nós temos novas formas de fazer guerra. E as novas formas de fazer guerra, elas são muito mais ágeis, mais capazes, mais destrutivas do que a cavalaria. A cavalaria era do senhor feudal, galerinha, do nobre. Um nobre era forte se tinha muitos cavaleiros. Mas o rei vai montar um exército mercenário. Eu vou botar o nome, ó. Exército mercenário. Armada até o dente, viu, velho? Até o dente. E aí, aos pouquinhos, o exército do rei, olha, o exército do rei vai, além dos mercenários, o rei vai ter a sua infantaria, é aquele cabo que vai na frente, bacaninha. Alguns castelos fragilizados aos projéteis, principalmente das armas de fogo, que não conseguiam conter. Alguns nobres, inclusive, vão entupir o fosso e passar a viver nas cidades, ainda apenas passar as férias no castelo. Ah, papai! E era. Na realidade, ó, o comando das tropas, geralmente do exército do rei, vai ser com nobres fiéis ao rei. Ei, brother, olha, presta atenção, ao invés de tu ter teu exército, eu tenho o meu. Eu posso te botar para ser um dos comandantes do exército, mas tu tem que demonstrar fidelidade para mim, brother. A nobreza se enfraquece, o poder do rei se fortalece. Perfeito? Resumindo, tanto a burguesia tinha interesse em o rei fazer um estado unificado, mesma moeda, mesmo sistema de pesos e medidas, sabia disso? A burguesia tinha sonho de ter um só imposto, ainda hoje, um só imposto, uma só tarifa. E a burguesia diz, vai lá, besta, monta o exército, eu te arranjo dinheiro. Ó. Ah, papai, é o exército mercenário, viu? É o exército mercenário. Também com esse real, o rei pôde construir
pontes, estradas, e a burguesia precisava de um Estado para garantir uma certa segurança. Não apenas unificar sistema de pesos e medidas, mas ter uma segurança nas vias, no negócio. Eu coloquei com muito cuidado parte da nobreza. Ó. Por que é parte da nobreza? Porque você vai ter senhor feudal, nobre, que não vai aceitar o poder do rei. Vai querer enfrentar o rei. E o rei vai enfrentar esses caras. Mas parte da nobreza, olha, via que o rei é quem poderia conter as revoltas. Ao invés de sermos nós, os nobres, nós vamos delegar essa responsa para o rei. Ele tem mais forças para isso. E nós vamos manter nossos privilégios. Nunca pagar imposto, participar da corte, manter os nossos títulos. Então, durante a Idade Moderna foi mantido conde, duque, marquês, o palácio, aquelas guloseimas, aquela comida toda, aquelas festas massa, cargos, direitos aos nobres. E um direito de portar armas. Olha um elemento que a burguesia reclamava e o povo. Só os nobres gozavam de direito de portar armas. E em muitos lugares, quem cobrava os impostos dos servos e quem podia explorar livremente os servos? Os nobres. As obrigações servis, a corvéia, as banalidades foram mantidas. O rei não aboliu isso. Então o servo, além de se submeter ao nobre, porque foi mantida essa submissão, ele tem que pagar impostos ao rei. Alô, galera de Dom Inocêncio, alô, Pajeú. Vamos fazer o print aí, galerinha. Seu Jorge, meu lindo, deixa R$1 aí na tela, per favor, em italiano. Beleza de Creuza, galerinha. Belezinha de Creuza. Resumindo aí para você, ó, vai haver uma aliança entre o rei e a burguesia e ocorreu a aliança de parte dos nobres e o rei. É isso que formou os países. Os países têm uma fronteira, o poder do rei se estabelece até aquela fronteira. Geralmente o país tem uma população com aspectos comuns, língua, religião, costumes. Então, esse povo forma uma verdadeira nação. E eu estou colocando aí para você que esse rei aí, em muitos lugares, vai ser personificado como se ele fosse a própria nação. L'État s'estimoa, o Estado soy Joy. Ah, papai. Aí é o Luís XIV, o famoso Rei Sol. The Sun, the Sun. Então, resumindo para você, nós vamos falar de absolutismo. Eu estou fazendo esse rodeio todinho para chegar a mostrar para você como é que o rei ficou no trono com o apoio da burguesia. Parte da igreja disse amém, porque o rei vai manter a religião. A nobreza do mesmo jeito, que mantém os seus privilégios. Deu para ver? Esse é o cenário que você tem de o rei centralizando o poder. No Piauiês, quem manda nessa bodega sou Joey. Eita, rapaz. Tá aí. A nossa temática agora vai ser o absolutismo. Olha. Absolutismo.
O rei concentra todos os poderes. Ele é a própria fonte do direito. Onde é que nasce a lei? No rei. O rei não é mais soberano, o rei não é mais suzerano, ele é soberano. Ah, papai. Ai, meus pimpolhos. Ai, papai. Olha, e muitos abusos. Notadamente, o que vai ser chamado de antigo, quem chamou o antigo regime de antigo regime foram os iluministas e os franceses. Eles diziam, nós queremos um novo regime em substituição ao antigo regime. O antigo regime é o absolutismo monárquico, fazia a coroa do rei, ó. É uma relação umbilical entre religião e política. A religião do rei é a religião do súdito São José do Peixe. E que nós vamos manter os privilégios de dois grupos sociais, que vai ser a nobreza e o clero, com o rei se metendo de vez em quando na economia, ó. E era impostos, privilégios, monopólios. Teve período que a burguesia gostava, teve período que a burguesia odiava. E por último, na Inglaterra, tendo como exemplo a Inglaterra, cercamento das terras públicas para serem vendidas pelo rei, que na verdade é fortalecer o poder do Estado, na medida em que as terras que não estão sendo ocupadas ou lavradas são terras públicas do rei. E o rei pode fazer o que quiser com ela, pode vendê-las. Dois nomes importantes, Niccolò Machiavelli, olha aí, famoso Nicolau, e Jacques Bossuet et la François, um italiano e um francês. É um mapa mental aí rapidinho desse mundo em transition, da Idade Média para a Idade Moderna. Bacana? Primeiro, nós vamos começar com o absolutismo. Então, é um conceito de antigo regime, mas o elemento primeiro é o absolutismo. Aí você está vendo um rei inglês, você vê nos filmes históricos o rei inglês e a rainha, e tá aí o Carlão II dançando num baile na corte. Uhul! Veja que a nobreza que está aí do lado dele. E o clero, viu? A nobreza e o alto clero. Bacaninha? Ancien regime. Sistema político e social característico da Europa na Idade Moderna. Tem que lembrar? Tem. Onde o poder político concentrava nas mãos do Rex, que tem como principal apoio. Quem é que apoiava o rei? Os que gozam de privilégios. A nobreza e o clero. De novo, os que gozam de privilégios. O nome vai surgir à época da Revolução Francesa, olha, quando os franceses revolucionários disseram: queremos um novo regime, queremos um mundo novo. Nós não aceitamos mais a velha ordem, o velho regime. O ancien regime, com o absolutismo monárquico, com os privilégios sociais, com o mercantilismo, não, queremos nada. Então, o primeiro tópico aí do antigo regime, você tem que saber de três coisas, Sebastian Vettel. Três coisas. Absolutismo monárquico, privilégios sociais e intervenção do Estado na economia. Três elementos. Absolutismo. Regime político em que o rei possui o poder absoluto sobre a nação. Claro, concentrando todas as prerrogativas de poder para que o rei possa legislar, fazer as leis, possa indicar os que julgam as leis. Meu Deus do céu! Ocorreu uma mega centralização do poder nas mãos do rei, e esse sistema político vai caracterizar a Europa durante 300 anos. Então, aí você está vendo essa imagem de um rei francês, é o Luís XIV. Ele está, antes de tudo, com a mão próxima à espada, com o cetro e a coroa. Veja que não tem uma constituição, porque não haviam leis escritas para limitar o poder do rei. Havia tradição, né? O rei não pode fazer tudo, porque tem elementos da tradição que o rei não pode mudar. Alô, meu amigo Adilson. Alô, galerinha da cidade de Bom Jesus, rapaz. Terra boa. Visto isso,
Memórias da instrução do Delfim Jacques Bossuet. Aquele que deu reis aos homens, quis que os respeitassem como seus lugares tenentes, reservando a si próprio o direito de examinar sua conduta. Portanto, só Deus pode examinar a conduta do rei. Sua vontade é que qualquer um nascido súdito obedeça sem discernimento. E esta lei tão expressa e tão universal não foi feita em favor apenas dos príncipes. É salutar o próprio povo ao qual é imposta. Ah, papai! Tá aí um cara justificando que o povo deve ser obediente. Olha aí, os súditos devem ser obedientes ao rei. É um desígnio de Deus, olha. O cara coloca aí como se viesse de onde? De Deus. Foi Deus quem deu aos reis, aos homens reis. Ah, papai, nós vamos falar dele já já, Jacques Bossuet. Faça o print aí, galerinha, per favor, em italiano, please. Ospa, ospa, quem foi que disse epa? Deixa eu ver, tio. É de Jane de Carvalho. Estamos na escola Luiz Ubiraci de Carvalho, lá na cidade de Isaías Coelho, rapaz. Isaías Coelho, entre Simplício Mendes e Picos, se eu não me engano. Entre Simplício Mendes e Picos. É Isaías Coelho. Eu já passei por lá, tia. Já passei por lá sim, viu? Vou passar aqui a imagem. Característica. Esse rei é gostoso. Você já viu esse rei aí comigo, viu? Esse rei aí é aquele rei que teve 6 esposas. É o famoso Henrique VIII. Características do absolutismo. Deixa eu colocar aqui a palavra. Quando você for printar, não esquecer. Característica do absolutismo. Lembrar que os professores podem, a posteriori, extrair lá na plataforma o slide. O slide é completamente editável, né? Pelo menos era editável, né? E você pode incrementar mais com informações, com imagens, para deixar assim o slide mais top ainda. Alô, Raíssa, galerinha de Isaías Coelho. Alô, Josué Francisco, também na cidade de Isaías Coelho, que eu tive o prazer de passar algumas vezes. Característica do absolutismo. Concentração de poderes nas mãos do monarca, do rex, do rei, do rex. O rei era a própria fonte do direito, ou seja, o rei pode fazer as leis. Pode não, ele fazia as leis. E geralmente, nos estados absolutistas, um rei, uma fé, uma lei. O rei, a sua religião. Deve ser a religião dos súditos e só uma fé, só uma crença. Legislar, governar, administrar a justiça e liderar o exército são funções do rei. Ah, tio, por isso que naqueles filmes que às vezes o próprio rei está lá na frente. Na verdade, ele não está na frente, está na retaguarda, né? Mas ele está lá na guerra também. Tá, ele está assistindo tudo. E nesses governos absolutistas,
você não consegue separar muito bem religião de política, já visto que o Estado não é laico, Júlia, que o Estado não é laico. Então, como você viu, o rei estabelece uma fé nacional. E, notadamente, os que fazem essa religião apoiam o rei, claro. De boa? Os interesses do Estado são maiores do que os interesses do súdito. No piauiês, essa ideia bem aqui é que o indivíduo tem que primeiro olhar pelo todo, pela nação, e obedecer ao Rex. Ele não pode pensar só nele, no indivíduo, não. E por último, o rei, em muitos casos, vai defender a nobreza, até porque ele também tem origem nobre, e os privilégios dessa nobreza. Você botou privilégios feudais. É a mesma coisa. Que eu lhe disse que é portar armas. Que é não pagar impostos, que é fazer parte da corte. Tio, a frase que principalmente representa o absolutismo, meu amigo Adson, lá da cidade de Bom Jesus. L'État s'estimoa. No piauiês é, quem manda nessa bodega sou Joey. Disse assim o Luís XIV, o rei sol, the sun. É vero. Aí sintetiza o absolutismo à medida que o rei está dizendo, olha, os interesses do Estado são, antes de qualquer coisa, os interesses do rei. Você ir contra o Estado é ir contra o Rex. Meu Deus do céu, é o que havia, viu? Deixa meio minutinho na tela aí, seu Jorge. Deixa um minutinho na tela pra galerinha printar. Per favore, em italiano. Deixa eu ver. Alô, Glécia. Alô, Glécia, lá na galerinha de Isaías Coelho, logado ali, ligado. Alô, Tiracema. Alô, Adriel Ribeiro. Galerinha chegando aí devagarinho. De boa na lagoa, né? Devagarinho. Tá aí. Tio, e teve também rainha absolutista, olha aí, ó. A rainha virgem. Titia Elizabeth, number one, viu? Atual não tem poder quase nenhum, viu? Essa daí tinha mega poderes. Mega poderes. Elizabeth, number one. A rainha Elizabeth vai ser uma rainha absolutista? Vai. Também. Tio, e os caras obedeciam. Olha aí o tanto de macho levando a mulher no ombro, velho. Tinha que obedecer, velho. Senão o cara ganhava um fatality. Eita, meu amigo. Resumindo o absolutismo, para a gente poder fazer os privilégios sociais, dominava a vida política da sociedade europeia a ponto de um rei dizer de si mesmo: eu quem mando nessa bodega quem manda sou Joey. Como disse meu amigo Adilson lá na cidade de Bom Jesus, o Estado sou Joey. L'État s'estimoa. Quem manda sou Joey. Então, caracteriza o absolutismo a mega concentração de poder nas mãos dos reis. O povo não goza de cidadania. Veja que lá
na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos, vai renascer a ideia de cidadão, como tinha na Grécia Antiga. Aqui não é cidadão, é súdito. O rei é quem arrecada os impostos e concentra nas mãos dele. O rei tem um exército que deve atuar em toda a abrangência do território nacional. E para funcionar o Estado, geralmente tem uma burocracia. Ela é feita pelas pessoas mais letradas, ou membros da nobreza, ou membros do clero. Geralmente faziam parte dessa burocracia estatal, a burguesia e o clero. Finalzinho da Idade Moderna já havia alguns burgueses, viu? E tem uma moeda a nível nacional. A tela do rei está estampada em uma das faces da moeda. E dentro do seu país isso é válido ela. Ah, tio, mas se nós comprar, a gente vender muita mercadoria. Ora, você pega a moeda estrangeira que você ganhou de ouro e prata e, evidentemente, ela vai ser recunhada. Se existe recunha, viu? Eita, rapaz. Então, um resumo para você do que é o absolutismo. Tio, estamos na escola Luiz Ubiraci de Carvalho, na cidade de Isaías Coelho. Mariana da Silva, Glécia, deixa eu ver, Adriel, Adilson, Júlia Rocha. É um nome forte. Meu amigo Josué, Josué Francisco, lá em Isaías Coelho, Raíssa, Edjane, vai colocando aí, vai colocando aí. Tchananana. Tudo vai mal, tudo. São José do Peixe, pertinho de São Francisco do Piauí, a cidade de São José do Peixe. São José do Peixe, onde o rio Piauí também passa por lá. Piaguaí. Deixa eu passar a imagem para a gente ir para o próximo tópico. Ah, são os famosos, vamos botar assim, atualmente seriam os marqueteiros, né? Para fazer o marketing. Aí são os marqueteiros de 350 anos, de 500 anos atrás, viu? Aí são os caras que faziam marketing. Para poder fazer a cabeça das pessoas. Como você vai ver, muito importante agora nas eleições, o marketing, né? Ele pode conseguir mais votos, ou, se mal feito, pode resultar em perca de votos, né? E eu estou colocando aí 3 grandes marqueteiros. São marqueteiros do absolutismo. Meu amigo Niccolo Machiavelli, aí tem 3 países. Niccolo Machiavelli, que era italiano, não era um país, mas é italiano. Meu amigo Thomas Hobbes, o homem do Leviatã, em inglês. E Jacques Bossuet, em francês, Bossuet. Vamos pro primeiro. Meu amigo Niccolo Machiavelli, Nicolau Maquiavel. Lembrar que na época que o Maquiavel era vivo, eu acho que ele escreveu O Príncipe em 1517. Seu Jorge, confere bem a data que foi publicado O Príncipe, para mim. Eu acho que é 1517, ou é 12. Meu Deus do céu. Ou é 17 ou é 12. Quando o meu amigo Niccolo Machiavelli publicou a obra clássica O Príncipe, a Itália não era um país unificado. Na verdade, a Itália só vai se unificar 350 anos depois de Maquiavel, porque foi 1870. Oi? 18? 22? E a escrita dele? Quando ele foi escrito? Hã?
13? Ah, então eu vou botar 13 aqui, ó. Obrigado, seu Jorge. Obrigado. Eu fui no rumo, viu? Eu fui no rumo, viu? E eu tô lhe dizendo que o meu amigo Niccolo Machiavelli escreveu a obra O Príncipe em 13. E naquela época ele já via o seguinte, olha, aqui do lado tem a Espanha, um país unido. Depois tem Portugal, que já é rico por causa das grandes navegações. Ainda tem a França, que é uma potência. Tem a Inglaterra, que é outra potência. Só não tem a Itália saindo para as grandes navegações porque não tem um rei. E na realidade o príncipe é uma espécie de um manual para que um pudesse se espelhar por ele e seguir esse manual para chegar ao poder e manter-se no poder. O problema não é só chegar. Você chegar e no outro dia cair, nada, só lembrança. Tchau, tchau. Já era. Nada feito. Deu para entender, não deu? E o meu amigo Maquiavel dizia, brother, você tem que chegar e manter-se no poder. Então, qual era a ideia dele? Que alguém trilhasse esse manual escrito por ele, se espelhasse nele, chegasse ao poder, unindo a Itália e transformando a Itália numa potência. Demorou demais, velho. Demorou 363 anos. 363? É. Então, o que é o príncipe? Perguntado Maquiavel se o príncipe, o governante e o rei deveria ser amado ou temido, ele disse, olha, brother, o ideal é que seja os dois, Vitor. O ideal é que seja os dois, mas como nem sempre o cara consegue a façanha de ser amado e polido, é preferível ser temido do que amado. Ah, papai! Um rei, um príncipe, um governante deve ter astúcia, a esperteza, deve ser ninja como a raposa, sorrateiro para chegar ao poder. E depois que você chegar ao poder, o príncipe, o rei, tem que ter a força do rei da selva, de um leão, e se manter, e se impor. É aproveitar a astúcia, a esperteza, a opportunity, a astúcia, a opportunity, e depois o poder, manter-se no poder, com a força. Aí, claro, infelizmente que a frase do Maquiavel foi deturpada ao longo da história. Ah, tio, por isso que fala que o cara é maquiavélico. Olha, o Maquiavel não foi maquiavélico. Na verdade, ele estava sonhando com a Itália a se unir. E para isso ele dizia, todos os meios utilizados por um príncipe ou um governante para chegar ao poder, se ele chegar ao poder e mantivesse no poder, todos os meios são justificáveis, porque o que é mais importante é o fim último, é a causa. E o fim último, a causa, é a unidade da Itália, é o poder. Daí os fins justificam os meios. Ah, papai! Notadamente ele dizia, brother, você não precisa ficar ouvindo o padre, não. Nem se está certo ou se está errado, nem paizinho ou mãezinha. Você tem que chegar ao poder, porque o mais importante de tudo é o poder e a razão do Estado. Ah, a igreja ficava louca, velho. Teve um papa da igreja católica que mandou colocar o príncipe no Index Librorum Prohibitorum, naquela lista de livros proibidos. É, porque o Maquiavel já dizia naquela época que o maior problema da Itália é a igreja e o papa. Porque a igreja e o papa não são tão fortes a ponto de conquistar toda a Itália, é verdade, não eram fortes militarmente ou politicamente, e nem são tão fracos a ponto de se deixar conquistar. E era verdade. Ah, papai. Ei, meu amigo. Meu amigo Niccolo Machiavelli tornou o príncipe uma obra de cabeceira da maioria dos governantes. Repetindo, tornou a obra O Príncipe como o livro de cabeceira da maioria dos governantes. Por quê? Porque em política o que importa são os resultados.
Em política, o que importa são os resultados. Você pode mentir, dissuadir, enganar, chorar na frente do eleitor, fazer isso, aquilo. Se você conseguir manobrar e chegar ao poder e manter-se no poder, louvável. Ah, isso é estratégia, isso é razão, isso é cabeça, galerinha. Passando, olha a frase do meu amigo Niccolo Machiavelli. O rei não precisa ser piedoso, fiel, bonzinho, humano, íntegro ou religioso. Basta ele aparentar essas qualidades. De novo, basta ele aparentar essas qualidades. Um príncipe não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons. Sendo frequentemente forçado para manter o governo, o príncipe deve agir contra a caridade, a fé, a humanidade e a religião. Virgem Nossa Senhora! O príncipe não deve se desviar do bem, se possível, mas deve estar pronto para fazer o mal, se necessário. Niccolo Machiavelli, fechando com chave de ouro aí, ó, essa temática do Maquiavel, que é um dos grandes teóricos, é um dos grandes marqueteiros do absolutismo. Perfeitinho? Portanto, aí tá uma estátua dele na Itália, né? Era na época do Renascimento, Niccolo Machiavelli. Vamos para o meu amigo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, o inglês. Da obra Leviatã. O inglês Thomas Hobbes, da obra Leviatã. Alô, Nargile, alô, meu amigo Vitor, Mariana, galerinha de Isaías Coelho chegando em peso aí, olha. Assistindo a aula aí também pelo celular, assistindo a aula também pelo chat, mandando as respostas e as considerações aqui pelo YouTube. Galerinha de Pajeú, Dom Inocêncio. Alô, Dom Inocêncio, rapaz. Quem está lá em Dom Inocêncio na sala de aula? Eu conheço muita gente em Dom Inocêncio. Leviatã. Eu lembro de Leviatã numa passagem bíblica sobre a mitologia fenícia. É ele mesmo. É ele mesmo. Na realidade, o Thomas Hobbes ele observava de forma muito racional a sociedade. Ele dizia, ei, brother, antes de haver o Estado, o poder político nas mãos do rei e o rei ser forte, os nobres ficavam disputando no tapa para ver quem seria superior. A interpretação que a gente tem no livro dizendo aqui. Ali vivia-se o estado de natureza, onde o homo homini lupus. O homem era lobo do próprio homem, e os homens viviam como os animais na natureza. Iha, tchum, tchum, tchum. Para sair desse estado letárgico, ruim, de intensas disputas entre os próprios homens, como você tem na natureza, pasmem, o homem e os nobres, né? Tinham que abdicar de alguns poderes, tinham que abdicar de algumas liberdades para poder viver em sociedade. E viver em sociedade, quem vai garantir para você a segurança, quem vai elaborar as leis e impedir que a gente caia numa anarquia, é o rei. E o rei é o Estado. E é o rei e o Estado que vão garantir a ordem, que vão garantir a segurança e a autoridade do rei para acabar com os problemas que nós tínhamos como na Idade Média. Ah, papai! Sabe o que é o Leviatã? O Leviatã é o poder do Estado acima de todos e de tudo. Então é quase um fascismo, né? Mais ou menos, né? Mega concentração de poderes nas mãos do rei. É, meu amigo Thomas Hobbes descreveu assim. Belezinha? Agora lembre-se, quando o homem abdica de certas liberdades e de certos direitos em favor do Estado, a gente chama isso de contrato social. É denominado, você vai ver lá na filosofia, o chamado contrato social. Você vai ver no Thomas Hobbes
você vai rever numa nova interpretação no Jean Bodin, você vai rever também no Rousseau, lá no Iluminismo, né? Nós vamos falar do Iluminismo na próxima semana. Vou passar para fazer uma frase do Thomas Hobbes, o fim último, a causa final e desígnio dos homens, que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre outros. Aí ele estava falando daquele homem lá na Idade Média, viu? O homo homini lupus, os nobres disputando o tapa, suas liberdades, mas não tinha rei. O fim último, causa final e desígnio dos homens, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmo, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com a sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. O desejo de sair daquela mísera condição de guerra, lá da Idade Média, que é consequência necessária das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito. Ah, poder visível capaz de manter todos em respeito, forçando-os com medo de ser punido. Se não fizer isso, titio vai dar palmadinha na bunda, velho. Quem manda as de hoje. Ao cumprimento dos seus pactos e o respeito àquelas leis da natureza. Então, Hobbes se tornou o primeiro chamado contratualista, na interpretação de que os homens abdicam de certas prerrogativas e delegam-as ao Estado. Delegam-nas ao Estado, que é o Leviatã, que é o monstro, que engloba outros, que tem poderes. Daí a obra clássica do meu amigo Thomas Hobbes ser também uma das justificativas do poder do Estado. Então, se lá no Maquiavel o poder é o rei, o príncipe, aqui o poder é o Estado. De boa? Estamos encerrando aquela primeira parte da aula. 2 minutinhos, né? 3 minutinhos e a gente volta já já aqui direto do Estúdio 2 para a galerinha de Isaías Coelho também.